Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula de desenvolvimento em PHP. Na aula de hoje, a gente vai primeiro fazer uma revisão de algumas coisas que a gente teve um pouco de dificuldade na aula passada. Então, uma revisão breve, né? Não vamos nos aprofundar muito também não, senão acaba perdendo muito tempo. E depois a gente vai prosseguir com outros tipos de configurações de ambiente, certo? Então, bora lá. Primeiramente, vamos fazer a nossa breve revisão. A gente teve que configurar um path no nosso Windows para a gente ter acesso, certo? Ao nosso executável do PHP. E o que é que significa path, né? Path significa o caminho que é realizado para localizar determinado arquivo ou diretório no computador. Então, quando você acessa um determinado path, certo? A gente está dizendo que você está acessando um caminho, certo? E existem dois tipos de caminhos. Existe um caminho absoluto, que se inicia na raiz do disco onde está o arquivo. No caso do Windows, c dois pontos barra php barra php.exe, por exemplo. Esse é o nosso caminho absoluto. E existe também o caminho relativo, ou seja, ele se inicia a partir do diretório atual. Seria PHP, vamos supor que a gente esteja dentro da pasta do PHP, a gente só digita php.exe. Ou se a gente estiver dentro da pasta c dois pontos, a gente acessa php barra php.exe, certo? Tem algumas imagens aqui para ilustrar. Então, aqui com o comando do terminal do Windows do PowerShell, o comando pwd, aparece justamente aqui o termo path e me mostra em que path que eu estou atualmente, que é o c2.users/marté. Não sei porque o meu Windows, quando loga com a conta da Microsoft, não bota o nome todo. Nessa segunda janelinha aqui, eu vou entrar no diretório site, onde eu tenho o meu projeto, porém eu vou usar o caminho absoluto, certo? Então, cd c2 pontos barra users barra marté barra site, certo? E aí aqui embaixo mostra que eu entrei na pasta corretamente. E na outra janela eu tenho aqui o caminho relativo, ou seja, eu já estou no diretório home, c users marcé, e aí eu vou dar apenas o cd ponto barra site barra. Esse ponto barra ele é um tanto que opcional. Ponto barra é que se refere ao diretório atual, certo? Então, o resultado vai ser o mesmo. Eu vou acabar entrando na pasta site, porque a pasta site está dentro de Marcé. Beleza? Voltando agora, dando continuidade à nossa aula mesmo, a gente vai começar agora a entender o conceito de LAMP. LAMP é o seguinte, ele seria uma combinação entre quatro softwares de código aberto, no caso, que é o L é o Linux, o A é o Apache, o M é o MySQL e o P é o PHP. E aí eles juntos, eles formam meio que uma arquitetura, certo? Que você vai rodar o seu sistema PHP, o seu sistema web. Ele vai rodar dentro dessa arquitetura. Então, basicamente, você não consegue ter um sistema rodando com dados, né, com banco de dados e tal, sem ter algo parecido com isso. Você precisa ter o sistema operacional, você precisa ter o servidor web, você precisa ter o servidor de banco de dados, você precisa ter o interpretador, que seriam esses quatro no modelo da arquitetura LAMP, certo? Existem outras formas, outros modelos e tal, mas essa é a mais prática para estar iniciando, porque ela já vem já de longa data evoluindo. As outras coisas são mais novas e dá um certo trabalho a se configurar. Certo? Como eu falei, o L é de Linux, que é o sistema operacional de código aberto, que é mantido pela comunidade e com foco em segurança, certo? Então, como eu falei na aula passada, a maioria, quiçá todos os servidores de aplicações web PHP ou outra linguagem de código livre, código aberto,
ela é em servidor Linux, certo? Você vai achar apenas .NET em servidores Windows, por exemplo, mas um Java, um Python, algumas outras linguagens também, eles vão rodar basicamente em servidor Linux, por conta do suporte, da segurança e tudo mais. O Apache, como eu já tinha dito, a letra A, ele é o servidor HTTP. A gente, até agora, a gente estava rodando o nosso projeto para acessar via browser, a gente estava usando o próprio servidor HTTP embutido no PHP. Mas a gente viu lá que tem uma série de problemas para estar utilizando ele. Inclusive, a gente tem que ir lá na pasta do projeto, executar e etc. e tal. Não que isso seja um problema, mas a gente pode deixar um servidor Apache configurado já apontando para a nossa pasta e a gente simplesmente inicia o nosso ambiente e acessa a URL e já está tudo funcionando. Então, e em um ambiente de produção, a gente não vai ter que ficar também executando comando nenhum em servidor, certo? Então, a necessidade de ter um servidor HTTP mais robusto. O Apache ele não é o melhor, mas durante muitos anos ele foi o melhor e ele ainda é muito sim utilizado e pode ser utilizado tranquilamente em produção, caso desconheça ou caso não tenha uma certa familiaridade com outros servidores, como o Nginx, que ao meu ver hoje é o melhor servidor HTTP. MySQL ou MySQL é o sistema de gerenciamento de banco de dados. Ou seja, a gente vai persistir dados da nossa aplicação, a gente vai realizar um cadastro, a gente vai consultar depois cadastros, a gente vai deletar. Então a gente precisa persistir isso, salvar de alguma forma. E não existe hoje nada melhor que um sistema de gerenciamento de banco de dados, seja ele SQL ou não SQL, certo? No nosso caso, o PHP ele meio que nasceu muito ligado ao MySQL e eles andam um pouco de mãos dadas e é muito fácil implementar e interligar eles dois. Uma outra solução também seria o Postgre, que também tem uma excelente compatibilidade com o PHP. Não é que não possa ser utilizado um SQL Server da Microsoft, enfim, mas se você está adotando uma plataforma de código aberto, é importante você usar também um sistema de banco de dados de código aberto. No nosso caso, para ser mais prático, vamos usar o MySQL, que faz parte da arquitetura LAMP. E o P é o que a gente já está acostumado, que é o interpretador de scripts PHP. Então, a gente vai estar rodando o servidor web, que vai ter, digamos que uma extensão que reconheça a script PHP, onde o servidor vai buscar o seu arquivo, vai interpretar e vai retornar apenas aquele HTML interpretado que a gente viu na aula passada. O PHP que vai fazer a comunicação com o banco de dados. Então, quando a gente vai fazer uma requisição, a gente vai primeiro chega no sistema operacional, aí ele vai ter a porta lá disponível do servidor web, a gente vai chegar no servidor web e vai falar, olha, eu quero acessar a site tal. Esse site aqui não está bem na ordem da arquitetura, não, é só uma pilhazinha exemplificando. Mas a gente vai chegar no nosso servidor web e ele vai estar abrindo o nosso arquivo que a gente requisitou. Em PHP, Perl, Python, ele vai estar fazendo essa leitura. Tem um dado que precisa no banco de dados, o PHP, ele vai lá no banco de dados, conecta, lê esse arquivo, ele faz todo o tratamento que a gente programou e ele devolve o HTML para o servidor web, que devolve, por sua vez, para o navegador, certo? E aí o que acontece? Já que a gente tem esse LAMP, como é que a gente faria para trazer isso para o nosso lado aqui do Windows? Porque até então a gente está no Windows, a gente não está ainda se metendo com Linux e tal. Então, existe uma solução também que já é muito antiga e bastante usada no estudo
e no desenvolvimento, mas eu não recomendo que se utilize no desenvolvimento porque você vai estar construindo códigos com limitações de path, Windows e bibliotecas e tudo mais. E depois, quando você for passar para um servidor, vai ser um ambiente diferente. Então, quanto mais próximo do ambiente de produção você botar no seu ambiente de desenvolvimento, menos problema você vai ter. Você vai evitar aquele velho dito dos programadores: ah, mas na minha máquina funciona, certo? Então isso acontece justamente se você fizer ambientes separados, diferentes, você vai ter problema para publicar. Eu hoje mesmo passei o dia todo tentando deixar uma aplicação funcionando no ambiente de produção porque era banco de dados diferente. Aí eu tive que no meu local botar o mesmo banco de dados, configurar a aplicação, preparar ela para esse mesmo banco de dados, para depois quando for para produção funcionar, certo? Então, o Champ, como eu falei, é um ambiente para desenvolvimento que já possui todo pronto e configurado a stack LAMP. Não necessariamente LAMP, porque não tem a parte do Linux, não tem o L, mas tem o AMP todo, certo? Para a gente fazer o download, a gente vai acessar essa URL e fazer o download da última versão, onde a instalação é um processo natural do Windows, onde a gente vai executar, avançar, avançar e finalizar. Nesse caso aqui, eu desmarquei duas opções, que é o Tomcat, que é o servidor, é o interpretador de arquivos do Java, certo? Quando a gente vai ter um Java Web, a gente precisa ter esse Tomcat. E o Perl, que é um interpretador de scripts Perl. E a gente não vai trabalhar com scripts em Perl. Então, eu desmarquei apenas essas duas opções, avancei e finalizei. Beleza? Depois de instalado, a gente vai ter essa janelinha de gerenciamento e a gente tem uma série de serviços ali que a gente pode estar gerenciando. Então perceba ali que já está verdinho, startado o Apache e o MySQL. Ah, mas onde está o PHP? Então o PHP, no caso, quando você roda dentro de um servidor Apache, por exemplo, ele é apenas uma extensão, ou seja, assim, em resumo, uma DLL, certo? Que vai fazer a interpretação para o Apache. Vai fazer uma ponte, certo? Então ele fica dentro da configuração do Apache e o Champ ele já nos dá essa configuração toda pronta. A gente só precisa clicar no botãozinho Start e aí já consegue acessar a página do Champ, a página web lá funcionando. E o MySQL também, a gente já dá o Start. E vale lembrar que nas configurações do PHP também precisa ter uma DLL, né, uma extensão que vai ter compatibilidade, a comunicação, ou seja, a conexão com um banco MySQL. Então a gente tem tudo isso que configurar, mas no Champ a gente avançou, avançou, concluiu e deu start. Então por isso que muita gente às vezes opta por estar utilizando o Champ para fazer essa configuração, certo? Eu vou, já fiz o download e já instalei aqui e vou só abrir aqui para vocês darem uma olhada. Então eu tenho aqui a janelinha do Champ, tenho aqui o Apache, o MySQL, FileZilla, que é um servidor FTP, a gente não vai estar utilizando também, e o Mercury, que é um servidor de e-mail, a gente também não vai estar utilizando. O Tomcat eu desmarquei lá e ele não habilitou aqui. Eu poderia ter desmarcado aqui também essas duas opções, tranquilamente, certo? Então vou iniciar aqui o Apache, primeiramente. Está iniciando, ficou verde e eu posso vir aqui e vou acessar localhost. Beleza? Então ele abriu aqui já uma página. Bem-vindo ao Champ para o Windows versão 8.2.0. E aqui ele fala que o Champ, Apache, MariaDB, PHP e Perl. MariaDB, mas o que é isso, MariaDB? MariaDB é uma cópia do MySQL, basicamente é um fork, que o MySQL ele foi vendida, essa
esse sistema. Ele foi vendido, foi adquirido. é, eu não me recordo, foi pela Sun, acho que foi pela Sun, né, Ringote? Eu não lembro. Mas enfim, o MySQL ele foi vendido e hoje para você utilizar ele de forma, é, como é que fala? Comercial, você precisa ter uma licença dele. O MariaDB, a comunidade foi lá, como ele é comercial, o MySQL, mas ele ainda tem o código aberto. E aí o pessoal foi lá, a comunidade fez um fork, copiou o código-fonte e deu continuidade a um outro projeto chamado MariaDB. Eles adicionam suas próprias funcionalidades, pegam funcionalidades que já tem no MySQL e copiam para eles e ficam mantendo esse segundo projeto. Oi? Ô, vocês podem estar baixando sim. É, vocês podem buscar no Google Champ e estar acessando Champ. Oi. Não, não tem nada a ver. O que vocês baixaram uma pastinha só, não está rodando nenhum serviço nem nada. Aqui no site do Champ, é, o Champ vocês vão querer deletar depois. A gente tem aqui uma versão para Windows, certo? Tem a versão para Linux, que para mim não faz o menor sentido ter um Champ para Linux, sendo que o Linux é facilmente, você instala o próprio LAMP. É pleonasmo, exatamente. E tem para o Mac. Já no Mac pode ser até interessante porque o Mac ele é um pouco mais burocrático para você criar um ambiente igual você cria no Linux. O Mac geralmente já vem com um PHP instalado. Se não vier, você consegue instalar também tudo mais pelo terminal e tudo mais. Se você tiver o Champ aqui para baixar um pacotezinho e instalar, vai facilitar a sua vida. Mas no Linux eu não recomendo, certo? Então a gente tem aqui, é, aqui a gente teria o site deles para estar acessando, dúvidas frequentes, um guia de como fazer as coisas. Temos aqui um link chamado PHP Info, certo? PHP Info é uma função que tem lá no PHP, que a gente pode estar explorando depois, e ele vai mostrar na tela o que a gente tem instalado de PHP, certo? Então a gente consegue ver aqui qual que é o sistema. A gente está vendo aqui que é um sistema NT, Windows NT, que entre parênteses Windows 11, a data desse build, qual que é o tipo aqui da build, qual que é o compilador, qual que é a arquitetura, uma série de informações. A gente tem um arquivo PHP-ini aonde fica, certo? Então uma série de coisas relacionadas ao nosso PHP que está rodando no Champ, no Apache do Champ. Inclusive, se a gente vier aqui, ó, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu dar uma aumentada aqui, fica mais fácil. Aqui a gente já vê que ele está usando aqui, ó, um Apache, a versão do Apache 2.4. Aqui está dizendo qual que é o hostname, a porta, eu acessei localhost, porta 80. 80, só lembrando, é a porta padrão da web, certo? Do HTTP. Então, qualquer site, quando vocês acessam, ele está padrão na porta 80. Isso aí a gente não precisa botar 2.80. Ele é omitido. Então, sempre que vocês acessarem. Salvo quando é HTTPS, que fica aquele cadeadinho aqui em cima. Aí a porta é 443 e ela também é omitida, a não ser que você coloque uma porta diferente. Aqui uma informação são os módulos do Apache. E se a gente for dar uma olhadinha aqui no finalzinho, tem mod PHP. Exatamente isso aqui que eu falei. Esse mod PHP que é o plugin, né, a DLL que está fazendo com que o nosso servidor Apache consiga interpretar código PHP. Essa página inteira aqui, ela é um código PHP que gerou, certo? E temos outros módulos aqui do Apache relacionado a várias funcionalidades.
Algumas são totalmente essenciais, outras não, mas geralmente ele já vem com esses módulos todos pré-carregados. A gente só precisaria se preocupar se está carregando o módulo do Apache. Aqui a gente tem algumas informações do ambiente, né, do Apache, são as variáveis de ambiente do Apache. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, HTTP host, certo? Localhost. A gente consegue acessar via PHP todas essas variáveis. Então se a gente quiser lá no código do PHP saber qual que é o navegador que o nosso usuário está acessando, a gente acessa HTTP user agent. A gente viu na aula passada que o user agent é o agente cliente agente que está acessando a nossa aplicação. Então aqui está Mozilla, Nintendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, Edge, versão 110 e etc e tal. Basicamente, como é um motor WebKit, ele mostra que são todos esses navegadores, algum desses navegadores aqui que está usando. A gente consegue também saber qual que é a URL do host, que é localhost. A gente consegue saber. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. A porta remota, ou seja, a porta que saiu da minha máquina foi essa porta. Eu fui para a porta 80, mas a porta que eu usei para sair foi essa porta, certo? Eu estou usando o protocolo HTTP 1.1. Eu, para acessar essa página, eu usei um método GET, certo? A URL que eu acessei, a URI no caso, foi essa aqui, dashboard PHP Info, está aqui em cima. Então, a gente tem várias informações. O meu servidor web, a raiz, seria essa aqui, C, dois pontos, champ, htdocs. Então, esse path aqui eu já sei. Se eu quiser colocar um arquivo meu, um projeto meu, eu já sei que a raiz é essa aqui. No caso, seria esse aqui, document root. Aqui seria só o contexto, que é lá no mesmo. O, o, o tipo de requisição foi HTTP, não foi HTTPS. Então, a gente pode explorar todas essas variáveis. A gente tem todos os cabeçalhos que foram enviados na nossa requisição. Ou seja, quando a gente solicitou a página para o servidor, a gente mandou todos esses cabeçalhos aqui. Então, a gente tem, por exemplo, aqui que o nosso navegador é o Microsoft Edge. A gente tem aqui que o nosso sistema operacional é o Windows. Então, ele precisa saber essas informações para que a gente consiga negociar uma requisição de um site e ele devolver tudo certinho para a gente. Aqui teria uma extensão, por exemplo, BZ2, que compactaria esse site para devolver para a gente de uma forma mais rápida. A gente teria aqui tem uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês. A gente teria aqui isso aqui, ó, MySQLi. Então, quando a gente carregou aquele módulo PHP, certo? Lá dentro das configurações do PHP, eu estou carregando uma extensão dele, que é uma outra DLL, no caso, um outro arquivo digamos, de conexão de banco de dados, e esse arquivo está sendo responsável para fazer a conexão com o banco MySQL, certo? Então aqui ele mostra algumas informações, inclusive ele está mostrando que a porta padrão seria 3306 e tudo mais. Aqui mais algumas informações sobre o MySQL. E teria também uma forma de conexão via PDO, que é um outro tipo de drive para conectar com o banco de dados. E no caso, a gente também tem suporte a conectar com PDO no MySQL. E tem também o SQLite, que seria um outro sistema de gerenciamento de banco de dados. Certo? Aí sobre o PDO, MySQL, ele informa que qual que é a versão. E sobre o SQLite, ele informa que também qual que é a versão e por aí vai. Então, toda informação que você precisa saber sobre o carregamento do seu servidor vai estar nessa função PHP Info,
certo? Depois eu vou estar mostrando para vocês como é que faz para carregar isso. Isso é muito importante quando vocês não estão conseguindo rodar alguma coisa do seu sistema. Vocês precisam estar sabendo se você instalou ou não uma extensão, certo? Inclusive aqui no próprio Champ você consegue fazer isso. Então, como é que eu faria isso? Eu venho aqui em config, certo? E aqui eu tenho configuração do Apache e tenho configuração do PHP, certo? Então, quando eu venho aqui no Apache, ele vai abrir no bloco de notas, tal, e tem várias daquelas configurações que estava falando lá, eu vou conseguir encontrar aqui, ó, listen 80, então, ou seja, o meu servidor está escutando na porta 80. Se eu chegar aqui e mudar para 8000 e salvar e reiniciar o meu servidor, aqui agora eu vou ter que botar localhost 2.8000. Basicamente a configuração que a gente fez. Aqui eu tenho o carregamento de módulos. Então, todos aqueles módulos que estavam mostrando lá, ele está aqui listando. Tem uns que estão, vou dar uma aumentadinha aqui, tem uns que tem um jogo da velha, um jogo da velha aqui, um hashtag, como vocês queiram falar, na frente. Isso significa que está comentado. O que é um comentário? O comentário é basicamente isso aqui, tá vendo que eles estão comentando o que é que vai ter ali embaixo? Esse tipo de coisa não é interpretada como código, como parâmetro de configuração e tudo mais. Então, a partir do momento que eu boto isso aqui na frente de uma configuração, ele passa a ser ignorada, certo? E aí, eu seguindo aqui, tem uma série de módulos que já vem pronta para a gente estar utilizando. Só que o que eu quero mostrar para vocês aqui é que eu já teria aqui. Deixa eu ver se já tem aqui. É, ele nem mostra no arquivo aqui, mas eu teria que ter aqui nessa linha de módulo, load module e passar PHP, mod PHP, alguma coisa assim do tipo, e tá colocando isso. Mas o Champ, ele deve ter colocado já em um outro arquivo de configuração para evitar que a gente faça cagada, certo? E aí, seguindo aqui no arquivo, a gente teria aqui o nome do servidor, localhost 2.80. A gente tem aqui o diretório, certo? Barra. Esse barra aqui significa que é a raiz do meu servidor. E a gente teria aqui um outro diretório que é essa pasta c:/champ-htdocs. Então, eu consigo configurar vários projetos, vários sites, várias URLs em um único servidor. Isso aí a gente criaria algo chamado virtual host. Os virtual hosts iriam estar respondendo cada endereço. Vamos supor, meu site.com iria para a pasta c:/champ meusite.com. Outro site.com iria para c:/champ outro site.com. E a gente poderia estar fazendo esse tipo de configuração. Isso para o curso a gente não vai entrar nesse mérito porque a gente só vai trabalhar um único projeto que é o nosso projeto do curso. A gente pode colocar em várias pastas, subpastas, é, mas se vocês tiverem interesse em estar aprendendo mais sobre servidores, ambientes e tal, aí vocês vão me falando que a gente vai vendo o que é que pode fazer. Não dentro desse curso. Então aqui seria o arquivo do Apache, e aqui eu teria o arquivo do PHP, que é o php.ini. Esse php.ini também vai ter uma série de configurações relacionadas ao PHP, e a gente descendo aqui, a gente vai ter uma área de extensões. Bastante configuração, mas não se preocupem, porque vocês dificilmente vão mexer nessas coisas. A não ser que vocês queiram, por exemplo, mexer nisso aqui, que é memória limite, para você dar mais memória para o PHP trabalhar. Existe também outra variável que a gente mexe muito, que é de tamanho de upload. Vocês provavelmente já acessaram algum site que tenta fazer um upload de um arquivo e tem lá um limite de tamanho, 5 MB, 10 MB. Então, é no PHP que a gente faz
o bloqueio inicial. E depois o programador, cabe a ele também estar fazendo esse controle via interface para que a pessoa não receba um erro de servidor, certo? Mas o servidor, ele tem por obrigação ele fazer esse bloqueio para evitar que o programador deixe aberto. E tem aqui, eu vou buscar, então, a gente tem aqui extension igual a MySQLi. Aqui tem todas as extensões que a gente viu lá, tá vendo? BZ2, Skull, e aqui está o MySQLi. No caso aqui do arquivo do PHP ini, aquele comentário, ele já não é mais aquela hashtag, ele é um ponto e vírgula. Então tudo que tem um ponto e vírgula antes é ignorado. Então se aqui no MySQL tivesse assim, ele não ia funcionar essa extensão. Aí ele está assim, PDO MySQL, está lá, certo? PDO SQLite. Ah, a gente não vai usar SQLite no curso. Eu posso simplesmente chegar aqui, comentar, salvo o arquivo, vou fechar o arquivo, vou vir aqui no meu servidor, vou parar, vou iniciar de novo, vou chegar aqui, ó, naquela área de PDO, ó, SQLite. Então a gente tem aqui PDO, MySQL e SQLite. Vou atualizar, simplesmente não tem mais o SQLite, certo? Então assim a gente consegue estar gerenciando, tirando ou adicionando extensões que a gente vai usar ou não vai usar. É muito comum em algum projeto, principalmente quando a gente usa determinados frameworks, que eles exijam determinada extensão. Algumas bibliotecas, quando a gente instala, por exemplo, biblioteca de imagem, que você vai fazer aqueles crop de imagem e tal, ou que você vai mandar uma imagem para o servidor, ele vai processar e reduzir tamanho, otimizar ela. Então, ele vai usar uma extensão de imagem, por aí vai. Então, às vezes o servidor ele não vem com tudo, não. Você vai ter que ir de acordo com o seu projeto configurando. O MySQL, eu vou dar start aqui, ele iniciou um servidor MySQL. A gente teria aqui também um arquivo de configuração, MySQL ini, my.ini no caso. E aqui também tem as suas configurações, né? A porta, um tamanho de buffer, os logs, onde vai ficar. Então a gente não costuma mexer muito nas configurações do servidor MySQL. Às vezes a gente pode até precisar habilitar ou desabilitar algum recurso. Hoje mesmo eu tive que desabilitar uma verificação de chave estrangeira no, no, no servidor MySQL de produção, porque eu não estava usando o ID convencional do MySQL. Eu estava usando um chamado UUID, que é um ID, que é uma hash grandona de vários caracteres. E aí, para certos sistemas, isso traz uma segurança melhor do que um ID incremental, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, a gente mexe muito pouco no MySQL. E como que a gente faria o acesso ao banco para a gente olhar? Então, aqui na página inicial do Champ, certo? Ele tem um PHP Info, onde a gente viu a parte do PHP. Ele tem um aplicativo PHP também, que ele já instala, chamado PHP MyAdmin, que é o administrador do banco de dados MySQL para o PHP, escrito em PHP. Então, a gente acessa aqui e a gente vai ver aqui a interface do PHP-MyAdmin. Isso aqui é muito, mas muito, muito útil, muito utilizado. Aqui do lado, aqui a gente vê quais são os bancos de dados que a gente tem já no nosso servidor. Inclusive, o PHP-MyAdmin já criou o próprio banco de dados dele no banco de dados para ter acesso. O próprio MySQL ele já tem a sua tabela lá de banco de dados, que é esse MySQL, tem essa informações do esquema onde ele vai também, ou seja, o próprio sistema de gerenciamento de banco de dados, ele se utiliza para manter informações sobre ele mesmo, certo? E tem aqui uma base que é criada de testes, que é uma base que está criada vazia, certo? A gente vai ver mais sobre banco de dados no nosso módulo de banco de dados. A gente não vai estar explorando isso muito agora, mas somente para vocês
veem que está rodando já tudo pronto aqui. Então a gente tem aqui que o nosso servidor, o endereço é esse. Esse endereço é o endereço de loopback, é o endereço de localhost, equivale a esse nome aqui, localhost. Se eu chegar e alterar e colocar esse endereço aqui, eu vou ter o mesmo resultado, certo? Eu vou acessar a mesma URL, só que sem o zoom, porque eu mudei a URL, o zoom está para essa. Né? O tipo de servidor, MariaDB, certo? Não está usando conexão segura, qual que é a versão, é, se tá, qual tipo de caractere está usando e tudo mais, qual que é o servidor web, tá vendo? A parte. Então a gente vê que fica tudo interligado. Servidor web, servidor de banco de dados, servidor PHP, e um consegue acessar a informação do outro para a gente saber. Inclusive aqui ele fala qual que é o cliente que está usando a conexão com o banco de dados, que é o libmysql, certo? E está usando a extensão do PHP mais CLI para conseguir conectar o PHP MyAdmin, conseguir conectar ao banco de dados. Se a gente chegar aqui no nosso servidor e é, e remover essa extensão mais CLI, a gente pode ter dois comportamentos. Um é o PHP-MyAdmin ele não vai mais conseguir se conectar no banco de dados, e o outro seria ele passaria a usar a outra extensão de MySQL, que é a PDO, e passaria a ter um tipo de conexão usando um drive, né, uma extensão diferente. Mas aí, se você desabilitar e ver uma mensagem de erro, ele vai dizer que não foi possível encontrar MySQL Connect, alguma coisa assim do tipo. Já sabem que é a extensão que não está ativada. Beleza? Então, isso aqui, em resumo, seria o nosso champ. Então, como é que a gente faz para a gente estar fazendo o que a gente fez na aula passada, criando o nosso projeto dentro do Champ, etc e tal. Então, aqui no próprio Champ, ele já tem um botãozinho aqui, explorar, certo? E ele vai abrir a pasta do Champ, né, do programa instalado. Dentro dessa pasta aqui, a gente vai conseguir ver aqui, ó, uma série de pastas. Então, a gente tem aqui a pasta do MySQL, então o banco de dados ele está aqui dentro, certo? As configurações e tudo mais, ele vai estar aqui dentro. A gente tem aqui a pasta do PHP, semelhante àquela pasta que a gente baixou lá, tá vendo? Então aqui eu tenho php.exe. Então, basicamente, se eu abrir aqui, ó, e abrir no terminal e botar aqui esse ponto barra php.exe menos version, ele vai me mostrar aqui que é o PHP 8.2. O meu PHP que está lá no path do Windows, que está salvo lá no path, já é o PHP 8.1.10. Então, isso aí, por exemplo, já responde Lucas que perguntou se dava algum conflito. Não, eu tenho os dois executáveis na minha máquina, certo? Mas o meu servidor web Apache do Champ, ele está configurado para apontar para esse PHP aqui, certo? O meu terminal, o meu path do Windows e tal, tá usando esse outro aqui. Então, como é que eu faria para mudar isso aqui? Eu iria fazer exatamente o que a gente fez na aula passada. Eu iria abrir o meu sistema aqui, variáveis de ambiente, vir aqui em path e aqui onde está o meu PHP, eu iria remover esse path aqui, iria adicionar um novo e ia procurar a minha pasta do champ, que eu vou só copiar aqui. Eu vou adicionar aqui, novo. Então já vê que aqui mudou, né? Aqui agora está c:2.champ/php. Ok, ok, ok. Então se eu vier aqui de novo e dar php menos version, ou não funcionou. Então é exatamente isso. Eu preciso fechar o meu terminal, eu não posso ter nenhuma aba do meu terminal aberta. Quando eu abro de novo, ele vai carregar novamente as minhas variáveis de ambiente, e quando eu digitar aqui, aí ele já passou a ler o meu novo PHP.
Então, aquele PHP que está lá na pasta lá do D dois pontos, então ele já não me serve mais, certo? Eu posso deletar ele no caso, porque eu já estou usando esse do Champ, está atualizado, é versão 8.2 e tal. Então, agora o meu ambiente do servidor e o meu ambiente do terminal, eles estão utilizando o mesmo PHP, certo? Aqui no Champ também temos a pasta do PHP MyAdmin, onde eu tenho aqui o meu site, né, do PHP MyAdmin. Então aqui eu vou ter logo de cara aqui um arquivo index.php, certo? E aí, se vocês quiserem, tiverem curiosidade, recomendo que vocês cheguem aqui na pasta, clique com o botão direito, abrir com code ou naveguem via terminal para se familiarizar e digitem code ponto na pasta e deem uma olhada assim nos arquivos e tal, para vocês verem alguns códigos escritos ali em PHP e aí já gera uma certa curiosidade para vocês. Tem também aqui uma pasta chamada htdocs, certo? Lembra que quando a gente acessou aqui o nosso Champ, o nosso Apache, ele falou aqui, é, ele falou aqui na config do Apache que o diretório root do site está aqui, document root é esse, e o diretório champ htdocs. Então, quando eu abro essa pasta, c2.champ htdocs, eu tenho aqui justamente um, uma pasta de sistemas, né? De, de projetos PHP, e aqui eu posso estar criando qualquer projeto. Então, quando eu acesso o index, ele bota aqui localhost. Quando eu acesso o index, ele já me jogou direto para a pasta dashboard. Então, esse index aqui, ele está fazendo essa função, está me jogando para dentro dessa pasta. Quando eu abro essa pasta, eu tenho aqui um site, ele está todo em HTML e tal, e ele está justamente esse sitezinho aqui, lá dentro daquela pasta. E se eu vier aqui em htdocs, e eu clicar aqui em phpMyAdmin, tá vendo? Tem uma pasta phpMyAdmin, só que aqui em htdocs eu não tenho essa pasta, porque lá no arquivo de configuração do servidor web, ele criou um atalho, né, diferente para esse site. Então, todos os sites ele está aqui, mas se eu procurar aqui php myadmin, ele não tem, ele provavelmente criou um outro arquivo separado de configuração, mas ele vai ter um outro arquivo que vai estar dizendo aquele diretório lá, vai estar apontando justamente para essa outra pasta do phpMyAdmin, onde vai estar esse site rodando. Então, viu que eles colocaram dois sistemas rodando dentro do mesmo servidor? É basicamente a mesma coisa. Então, aqui, se eu quiser agora, eu posso criar uma outra pasta aqui, é, criar novo diretório aqui e posso botar aqui curso, por exemplo. Então, se eu vier aqui agora e digitar curso, vai acontecer o quê? Então, ele me mostrou a pasta curso. Existe uma configuração que a gente faz no servidor, nesse caso o Champ ele já fez para a gente, que é de listar os arquivos no diretório. Isso não vem por padrão. O servidor ele não deixa você listar os arquivos, porque isso é basicamente uma falha de segurança. Então a gente está vendo aqui porque o Champ ele é feito para estudo e desenvolvimento e você precisa estar listando essas pastas. Então se eu vim aqui e criar um novo documento de texto. E vou colocar aqui, vou só salvar aqui e atualizar. Então ele já abriu, já me mostra esse documento. Se eu mudar esse documento aqui para teste.html, ele vai me perguntar se eu quero alterar. Beleza. Do F5, ele mudou aqui, teste. Se eu clicar nesse arquivo, ele vai navegar igual a gente fez ontem não, na aula passada, e vai acessar o arquivo. Se a gente mudar de HTML para PHP,
ele vai conseguir interpretar também. Se o servidor ele não tivesse com aquele mod PHP carregado, quando a gente acessasse esse arquivo PHP, o servidor web, o Apache, ele não ia entender que aquilo é um arquivo PHP que precisa ser interpretado, ele ia simplesmente retornar esse arquivo como download para a gente. Vocês provavelmente acessaram algum site que estava com problema e clicaram no site e ele fez o download de um arquivo PHP, que obviamente não veio o que vocês estavam esperando, certo? Eu vou abrir aqui esta pasta no Visual Studio Code, então eu vou acessar via caminhão absoluto aqui, C2 pontos, champ. Existe um recurso que tem no terminal, tanto no PowerShell como no terminal Linux, que é você digita o início e dá um tab, ele autocompleta. Isso facilita bastante a digitação. HT tab doc cur tab. Então a gente entrou aqui no diretório. Se a gente listar aqui, tem exatamente o meu arquivo teste lá. Vou abrir com code, beleza? E aqui a gente tem também novamente o nosso arquivo teste. Eu vou criar aqui agora um arquivo chamado index.php. Criou aqui, vou dar, não, vou digitar aqui HTML, vou selecionar esse HTML5, vou colocar aqui curso PHP Dev Boost e salvar. Então, quando eu der um F5 agora nessa pasta curso, ele não vai mais me listar o diretório. Ele carregou já o meu arquivo index, certo? Esse teste.php eu vou renomear ele para index.html, certo? No PHP eu vou colocar aqui, ó. Aqui é o arquivo PHP. E no HTML eu vou fazer a mesma coisa, digitar HTML, vai carregar aqui e vou botar arquivo HTML. Aqui. Então, este é o arquivo HTML, certo? Então, quando eu der um F5 aqui, ele carregou por padrão o arquivo PHP. Existem servidores que, por padrão, ele vem carregado o arquivo HTML. Então, isso aqui ficaria na configuração aqui do Apache. E aqui tem indexes, certo? E ele ordena aqui qual que é. Tá vendo aqui? Ó, if module, dir module, ou seja, se está carregado o módulo dir module, que é o módulo de leitura, de diretório e tal, que o servidor precisa, e aqui os índices. Então, eu posso colocar qualquer nome desse de arquivo que ele vai carregar como página inicial. Então, pode ter index.php, index.pl, index.cgi, index.asp, indiferente da linguagem, ele vai estar carregando o arquivo index. Só que notem que aqui está o index.php e o index.html está aqui. Então, ele deu prioridade ao arquivo PHP. Se o HTML ele tivesse aqui na frente, ele ia carregar o arquivo HTML, certo? Isso aqui é importante saber porque quando a gente está num servidor, determinado servidor que isso aqui é na frente, a gente pode criar, e aqui no caso, aqui, HTML e HTML, tem os dois. A gente pode estar, por exemplo, criando um arquivo HTML em branco na pasta raiz do site e para evitar que a pessoa veja alguma manutenção que a gente está fazendo. A gente pode estar criando o arquivo, botar um texto lá, uma imagem em manutenção. E o resto do código PHP lá, a gente vai mexendo e a pessoa não vê esse arquivo. Então dá para fazer uma série de coisas. Então seria isso aqui. E lembrando aqui, então esse arquivo HTML não está sendo carregado. Eu vou
remover ele e lembrando aqui aquele arquivo que a gente carregou lá do nosso champ seria basicamente isso aqui. Eu posso criar um arquivo aqui com qualquer nome, certo? Eu gosto de criar assim info.php, certo? E aqui dentro eu vou colocar iniciar a tag do código PHP e vou usar a função PHP info. Ele já no Visual Studio Code ele já tem aqui a função para você clicar ele autocompleta. Então ele diz que aqui ele vai gerar aquela tela, aquela saída, certo? Ponto e vírgula. Eu não tenho mais nenhum outro código depois disso em outra linguagem, em HTML, nada. Então, eu não preciso obrigatoriamente fechar, só colocar isso e posso estar acessando aqui barra info.php e é exatamente aquela mesma tela que a gente acessou lá. Então, toda essa página aqui foi gerada a partir dessa função que é nativa do PHP, beleza? Então, basicamente, a utilização do champ seria essa aí. A gente já conseguiu configurar o nosso champ, então agora esquece tudo. Porque agora eu vou falar para vocês da oitava maravilha inventada pela Microsoft, que é o WSL, que hoje está na versão 2, WSL 2. E o que é o WSL? WSL ele é um subsistema do Windows para Linux, ou seja, ele tem dentro do Windows um Linux rodando. Então eu posso estar usando distribuições Linux como Ubuntu, SUSE, OpenSUSE, né? Kali, Debian, Arch, Fedora, enfim, a maioria das distribuições famosas que existem por aí já tem um, um instalador para você usar dentro do WSL, certo? E aí você consegue abrir basicamente programa Linux dentro do seu Windows, você consegue abrir até em forma gráfica mesmo hoje na versão que está e você consegue rodar servidores dentro desse Linux que vai funcionar como se você estivesse usando realmente Linux. Então é algo que veio é muito útil porque você não precisa ter necessariamente um Linux instalado na sua máquina para estar estudando, trabalhando. Antigamente a gente tinha que vir fazer um dual boot, instalar o Linux, e aí você é uma pessoa, por exemplo, que você trabalha com programas Windows, você tem que reiniciar depois e ir para o seu Windows, ou você é um gamer e você tem jogos, aí você tem que reiniciar, sair do seu Linux para ir jogar o seu jogo. Então, realmente era algo muito cansativo. Eu já usei muito isso, mas enche o saco. Muitas das vezes eu optava em subir uma máquina virtual no meu Windows e ter, digamos que um custo a mais de hardware para estar rodando essa máquina virtual só para não ter que estar reiniciando o computador, para estar mudando entre trabalhar e lazer e jogar ou estar acessando alguma ferramenta Windows, como por exemplo um Corel, um Photoshop, o Office do Windows, da Microsoft. Você está acessando um VNC que usa uma autenticação do Active Directory do Windows. Então tem várias limitações que impedem uma pessoa de estar 100% no Linux. Outras pessoas não, usam 100% Linux e está de boa, está tranquilo. Eles realmente não precisam de dual boot e não precisam de WSL. Mas para nós, meros mortais, precisamos, certo? E para que a gente possa ter isso funcionando no computador, existe um pré-requisito. Cortou ali a numeração da build, mas basicamente o Windows 10, uma versão de 2004 para cima, certo? O que não é muito difícil de encontrar hoje em um Windows 10 instalado, certo? Uma máquina sem formatar de 2010 ou 2004 para cá é complicado, né? Acho que não tem. E, quer dizer, nunca diga nunca, né? Vai que acha.
ou a gente está usando o Windows 11. O Windows 11, desde a primeira versão, ele já tem suporte a WSL e como ele é um sistema mais novo, ele tem ainda muito mais recursos que já foram liberados do WSL que vai estar funcionando presente no Windows 11. Então, eu recomendo o desenvolvedor hoje que trabalhar com Windows WSL utilize o Windows 11 atualizado com o WSL atualizado, certo? E a instalação é, não é? E a instalação é bem simples, é, mas no site da própria Microsoft ele tem lá como você faz para estar liberando e fazendo a instalação, certo? Você vai basicamente digitar um comando que ele vai ativar o WSL, é, você vai definir a versão do WSL para a versão 2 e você vai estar fazendo o download da sua distribuição, certo? Então, quando você fizer o download, eu inverti a ordem que carrega, você vai estar acessando a loja mesmo da Microsoft e você vai estar lá buscando. Após você fazer essa instalação aqui, claro, nessa própria instalação vai lhe conduzir para que você vá na loja ou através de linha de comando você baixe a sua distribuição. No nosso caso, a gente vai estar utilizando o Ubuntu, que é uma distribuição comum, fácil de usar, baseado em Debian. Os comandos são fáceis e tudo mais. E depois que você fizer a instalação, ele vai abrir um prompt onde vai estar fazendo algumas perguntas, como qual que é o usuário que você vai estar utilizando no WSL e senha. Ou seja, ele vai criar lá um usuário e uma senha novo, não é o mesmo seu do Windows, certo? E logo a partir disso ele vai te liberar o shell, que é o terminal do Linux, para você estar já utilizando esse Linux dentro do Windows, certo? Então, se a gente vir aqui, instalar WSL no Windows. Aqui eu já busquei antes, já está aqui salvo. Essa URL learn.microsoft.com /pt-br /windows /wsl /install, certo? Então, como é que faz para instalar? Os pré-requisitos que eu já citei lá, a gente chega no PowerShell e digita WSL espaço menos menos install. Muito possível que ele vá pedir para você reiniciar o seu computador, porque ele vai fazer ativação de alguns recursos adicionais do Windows que provavelmente você não vai ter ativado, que é relacionado à virtualização, que o WSL ele utiliza o recurso de virtualização, mas ele não é necessariamente uma máquina virtual, certo? Ele vai utilizar esses recursos para estar intermediando o seu kernel Windows com o seu kernel Linux. Depois, é, aqui no tutorial ele não está falando sobre fazer a atualização diretamente, mas seria basicamente é, a versão. Ele tem um comando set version 2 ou okay, WSL -7-version para você dizer qual que é a versão. Importante dizer que tem que ser WSL 2, WSL 1 foi uma versão, digamos que beta, usa máquina virtual, é totalmente diferente do que utiliza no WSL2. Então você não vai ter os recursos que tem hoje não. Então evitar, não se deve usar o WSL1, é sempre o 2, beleza? E ele também lhe dá aqui uma forma de você escolher qual que é a distribuição que você vai instalar. Você pode simplesmente digitar WSL menos install "-d" de distribuição e digitar Ubuntu, ele vai ele mesmo na loja baixar, instalar e etc e tal. Ou você pode vir aqui, abrir a lojinha, depois do WSL instalado, reiniciado, funcionando, você pode vir aqui e buscar aqui Ubuntu e abrir aqui e mandar instalar. Ele vai fazer o download, cerca de 500 MB que ele vai estar baixando. Se vocês puderem, não sei se vocês vão conseguir fazer a instalação sem reiniciar. Se vocês conseguirem e puderem ir instalando,
é bom, senão vai ficar como exercício para vocês estarem fazendo isso aí até a próxima aula, certo? E aqui a gente pode digitar aqui Linux e a gente consegue ver aqui, ó, Kali Linux. A gente consegue ver aqui é, OpenSUSE. A gente consegue ver aqui Oracle Linux. Oi? É, eu costumo usar o Ubuntu padrão, porque aqui não é um servidor, eu não preciso LTS, não preciso ter esse long term suporte, certo? Eu vou provavelmente destruir isso aqui antes de eu precisar ter esse suporte. Então eu costumo utilizar o Ubuntu, mas tanto faz. O que acontece é que se você baixar essa aqui, você vai baixar essa versão específica. Se eu baixar essa aqui, eu vou baixar, talvez, venha aqui a 22.10 provavelmente. Então, a diferença seria essa. Ou posso estar optando na antiga versão LTS, que é a 1804, certo? Eu posso estar utilizando aqui o Linux Alpine, eu posso estar utilizando aqui o Debian, né? Você é uma pessoa mais raiz e tal, quer ter um pouco mais de dificuldade, né? Então, existem aqui na loja diversas distribuições. Existe aqui também um que Ringo gosta muito, que é o CentOS, ou não, não tem? Nem tem. Nem tem porque é pago, né? É uma distribuição paga, não. Ela é corporativa e tal, código fechado, enfim. Essas coisas da Red Hat. É, aí a Microsoft não colocou aqui, não entendo por quê. Enfim, depois que vocês fizerem a instalação, vocês vão ter aqui é, um aplicativo Ubuntu. Vocês vão clicar e vai abrir simplesmente um terminal Linux aqui na sua máquina, certo? E também tem, se vocês instalaram aquele programinha terminal do Windows, ele já vai aparecer aqui automaticamente, Ubuntu. Você clica aqui na abinha e ele vai abrir aqui o terminal do Ubuntu. Ele, inclusive, até o Ubuntu até botou a coloração do tema dele lá no terminal também. O, o Windows Terminal adotou a, a coloração. E aqui, por exemplo, eu posso dar um comando do Linux, o name "-a", que vai me dizer qual que é a versão do kernel. E olha só que coisa interessante, que o kernel aqui Linux, X-Wing, que é o nome da máquina, é 5.15, a versão do kernel, e Microsoft Standard WSL2. Ou seja, esse kernel ele foi compilado especificamente para rodar dentro desse subsistema. E se eu vim aqui, por exemplo, eu tenho uma outra distribuição, que é o Art, e dar o mesmo comando, o name-a, é exatamente o mesmo kernel. Ou seja, esse kernel está dentro do meu Windows, está sendo compartilhado entre todas as distribuições Linux que eu instalar, inclusive com o meu próprio Windows. Então, se eu vim aqui e digitar algum comando de rede, por exemplo, para listar as minhas interfaces, eu vou ver que eu tenho aqui basicamente as mesmas configurações que eu tenho do meu Windows, mas eu tenho aqui uma placa de rede que ela é virtual e tem um endereço aqui, 172.25 e tal. Ou seja, o próprio Windows ele está criando a rede com esse sistema e ele está fazendo um roteamento ali que faça com que a gente entenda que tudo que está aqui dentro desse Linux está dentro do nosso Windows. Então ele faz esse próprio roteamento para a gente. Se a gente for ver um comando aqui de Fire, por exemplo, não, não tem. Não, quem criou o Docker. Eu me confundi, me passei. O Docker ele cria umas regras de Fire também para que o Docker ele faz quase que a mesma coisa. Ele cria um, um, um,
subsistema dentro do Linux, ele engana o sistema operacional, o sistema operacional não, ele engana o container dizendo que ele está num sistema totalmente novo, mas o que ele está também é compartilhando o mesmo kernel. Mas beleza. Então, a gente estando aqui dentro do nosso WSL, certo? Instalado, a gente já pode seguir com a nossa instalação do nosso LAMP. Mas antes de seguir com essa instalação, eu vou precisar parar os meus serviços, porque o Linux ele vai tentar alocar essas portas que, que sobem o banco MySQL e o servidor web Apache, e essas portas vão estar ocupadas pelo meu champ. Então, eu já vou parar aqui. Eu vou só minimizar ele aqui, porque se eu fechar ele vai dar erro, porque ele já deu diversos erros. Não sei qual a incompatibilidade que ele tem com o Windows 11, mas evitar aqui. Então, depois que a gente instalou o nosso Ubuntu, a gente pode estar utilizando o gerenciador de pacote apt do Ubuntu, que é baseado em Debian, para estar fazendo instalação de programas, certo? O comando está errado aqui, mas basicamente eu vou instalar o Apache, o PHP e o MySQL, certo? Mas primeiramente eu preciso, como foi uma instalação que eu acabei de fazer no meu ambiente Linux aqui, no meu Ubuntu, eu preciso atualizar os meus índices de pacotes, ou seja, na minha máquina aqui, no meu Ubuntu, eu preciso saber quais são os pacotes, quais são os programas que estão disponíveis no repositório do Ubuntu que eu posso estar fazendo instalação. Então, vou usar o comando sudo. O sudo é um comando utilizado geralmente em máquinas que você de uso pessoal e às vezes em servidor para você conseguir ter o seu acesso de administrador root. No Linux, o nome do administrador é root, R-O-O-T, que é raiz, certo? Para você ter esse acesso de root com o seu usuário padrão, você precisa ter o comando sudo instalado e configurado. O Ubuntu ele já dá isso tudo pronto para a gente, então mais um motivo da gente estar utilizando o Ubuntu nas aulas. O apt, que é o comando do gerenciador de pacotes do Ubuntu, que vem do Debian, e o update, que é para eu estar fazendo essa atualização. Eu já fiz mais cedo, então ele já está com basicamente todos os pacotes aqui atualizados. Eu botei aqui uma imagenzinha no slide também. E na imagenzinha tem aqui informando o nome correto dos pacotes aqui, que no lugar de Apache é Apache 2, de MySQL-server, ou de MySQL é MySQL-server, e o PHP é PHP mesmo, certo? Então, eu já estando com os meus pacotes, os meus repositórios atualizados, esses são o do Ubuntu, certo? Existem programas que são que têm seus próprios repositórios que a gente precisa adicionar no nosso apt, mas como o Apache, o MySQL, o PHP são de código fonte aberto, geralmente as distribuições elas já adicionam no seu repositório, certo? Então vamos instalar sudo apt install, certo? Para instalar o Apache 2, o MySQL-server. Por quê? Porque eu tenho tanto o cliente do MySQL, que eu posso estar se conectando a um servidor, e tenho o servidor, certo? E obrigatoriamente, eu não preciso ter o servidor para instalar o cliente. Eu posso ter a minha máquina, não ter o servidor rodando, e ter um servidor rodando lá na hospedagem, e eu quero acessar via terminal, via cliente, esse servidor. Então, eu não preciso instalar um servidor e estar utilizando o recurso da minha máquina para estar fazendo isso. E o PHP. Quando eu faço isso aqui, o próprio Ubuntu ele já entende o que eu preciso além do que eu digitei. Então, ele fala aqui ó, que os seguintes pacotes adicionais serão instalados, certo? Ele sugere também alguns outros pacotes para ser instalados e
ele diz aqui que todos esses novos pacotes serão instalados. Então, como a gente instalou o PHP, ele já tem como padrão lá no repositório o PHP 8.1. Então, ele já vai fazer essa instalação. O MySQL Server é o 8.0, certo? Uma coisa interessante aqui também, bora ver aqui se ele já botou aqui ou se a gente vai precisar fazer depois. Eu não estou vendo aqui, provavelmente ele não colocou aqui, que é justamente o pacote que instala a extensão que faz do PHP com o MySQL. Mas vamos seguir aqui, fazer essa instalação, certo? Ele vai estar baixando todos os pacotes lá no servidor de repositório do Ubuntu, e depois que ele instalar, ele já vai configurar de uma forma padrão os meus pacotes que eu instalei, certo? O PHP, o Apache, o MySQL e tudo mais, ele já vai fazer essa pré-configuração para mim. Ele também já vai iniciar os serviços, ou seja, aquilo que a gente apertou aqui no botãozinho para iniciar do Champ, ele já vai estar iniciando também, mas é um servidor agora Linux, a gente não tem interface gráfica, não tem botãozinho para estar clicando, então a gente precisa estar aprendendo a lidar com essas linhas de comando Linux a partir de agora. Então, existem comandos básicos, existem comandos um pouco mais avançados que a gente vai pegando ao longo do tempo, beleza? Aqui ele terminou de instalar tudo, então se eu vier aqui já no meu computador, no localhost, e der Enter aqui, ele não subiu o servidor, certo? Ah, não, ele deu localhost.com. Mas ele não subiu aqui. Ele abriu a tela lá do Champ, mas isso aqui não tá. Isso aqui é cache, tá vendo? Ele não. Conexão negada, tá vendo? E aí eu não sei porque o meu Edge tá com esse problema aí de ficar abrindo a última página e etc e tal. Então o que é que a gente faz? Já instalou tudo, já era para estar funcionando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou instalar aqui um pacote chamado curl. Não sei se vocês se recordam, na aula passada eu informei, eu falei que existem outros agentes de clientes que podem estar acessando uma página web, pode estar fazendo uma requisição web. E um desses é o curl. O curl ele tem também extensões para PHP e ele também tem a linha de comando dele. Eu vou fazer aqui a instalação. Ele basicamente já tinha, ele atualizou no caso, e eu posso estar usando aqui o comando curl e o endereço que eu quero acessar, localhost. Então, ele me falou aqui o seguinte, que não foi possível conectar localhost na porta 80. Então, alguma coisa aqui ainda está faltando. Eu instalei o Apache, certo? Então, vamos ver aqui o seguinte. Vamos fazer... inicialmente, existe, né, no Linux um diretório onde ficam os scripts de inicialização de serviços. Então, quando você instala algum programa que ele sobe um serviço, ele vai ficar dentro da pasta etc init.d. Isso aqui é uma informação que vocês precisam estar pegando, porque quando vocês instalarem algum serviço no Linux, vocês vão ter, basicamente, inicialmente, procurar nesse diretório. Eu dei um tab aqui, A, ele completou com um P, vou botar o A para A, dou outro tab aqui, eu tenho dois tab, ele faz isso aqui, ele me sugere o que é que tem. Então, tem uma Apache 2. Então, tem uma Apache 2, isso é um script, esse script, ele existem alguns parâmetros que eu posso estar passando para ele, que vai estar interagindo com esse script, que é o start, stop e o restart. Então, eu estou presumindo que ele está parado, eu vou dar o comando start
e ele está iniciando o servidor HTTP Apache, certo? Então agora a gente pode ver aqui e agora sim funcionou, certo? Isso aqui ele pode não ter funcionado por questão de que é um WSL. Então, talvez eu precisaria reiniciar a minha distribuição, alguma coisa assim do tipo. Mas foi bom que aconteceu porque a gente já viu mais uma coisa do Linux que é estar iniciando e parando os serviços. Então, se eu quiser parar, eu vou digitar o mesmo comando, stop, certo? E aí ele vai parar o serviço. E se eu dar o F5 aqui agora, ele não vai funcionar. Ignore o meu Edge, que ele não acha, ele depois vai abrir o que está no cache, mas não está funcionando, acreditem. Para confirmar, eu vou no curl aqui, de novo está negado. E a gente iniciou, mas não testou com o curl. Vou iniciar aqui novamente, e vou dar um curl localhost, e olha só que interessante. Ele abriu a página, mas é um terminal, né? Então ele abriu o que? O HTML da página. Ele me mostrou aqui tudo que tem nesse HTML. Se eu vim inspecionar aqui e abrir na página de elementos, é exatamente isso aqui que tem, que carregou aqui, ó, modificado para Deb, original para o boot, a mesma informação aqui, beleza? Então a gente já tem o nosso servidor Apache funcionando e está escrito aqui, funciona, beleza? Então aí aqui tem algumas informações muito importantes sobre o funcionamento do Apache e uma delas é o seguinte, que se eu quero criar um projeto, alguma coisa, que eu deveria substituir os arquivos que estão localizados em /var, /www, /html, /index.html, que é essa página aqui, certo? Eu não vou estar substituindo, porque eventualmente a gente pode estar querendo consultar essa página aqui. Mas futuramente, quando vocês já estiverem bem fera, vocês podem mandar esse arquivo aí para o saco e estar utilizando essa pasta completa aí, beleza? Aqui eles também falam que aquele arquivo de configuração que a gente acessou lá no champ, ele está localizado em usr/share. Aliás, não, aqui é a documentação. O arquivo está aqui, ó, em /etc /apache.2. Lá eu vou ter o apache.conf, apache2.conf, eu vou ter uma pasta chamada mods enable, onde vai ter alguns arquivos de configuração. Lembra que a gente procurou algum módulo lá do Apache que não achou onde é que estava configurado? Então, o Apache tem algumas pastas que vão estar com configurações específicas, certo? Mas o curso não se trata de Apache, de configuração de servidor. Então a gente não vai estar se aprofundando nisso, mas eu deixo como desafio para vocês estarem olhando esses arquivos e tentando entender. É muito importante que vocês tenham essa curiosidade, certo? Ele fala aqui onde que eu posso configurar portas, ele fala aqui que existem comandos para estar criando hosts, né, virtual hosts, onde eu posso estar hospedando várias páginas no mesmo servidor, os comandos que eu faço para ativar e desativar esses sites no Apache e tudo mais. Então, esse arquivo, de cara, ele já lhe dá bastante informação importante. E no final, ele não habilita os arquivos em /www.public.html. Então, o que é que a gente faz agora? A gente quer testar esse servidor, como é que está funcionando e tudo mais. Eu vou fechar esse. Aliás, deixa eu abrir aqui de novo rapidinho, só para mostrar para vocês uma diferença. Aqui, esse aqui é o projeto que está dentro de uma pasta nossa no Windows, certo? Aqui tá vendo que ele tem esse íconezinho de conexão aqui, que está escrito abrir uma janela remota. Mas não tem nada aqui, ou seja, esse Visual Studio Code ele está aberto realmente uma pasta do meu Windows. Quando eu abrir o projeto lá do lado do WSL, a gente vai notar que tem uma diferença. Estou limpando aqui o terminal, eu vou navegar
até a pasta, que o Apache está me dizendo aqui que é onde ficam os arquivos, certo? Eu vou dar um CD e, como eu havia dito, a diferença entre navegação de diretório do Windows e do Linux, o Linux ele não tem C dois pontos, D dois pontos, ele não tem essas letras, ele começa em barra, certo? O diretório, e ele vai navegando com uma barra já correta, né? A barra que a gente usa na navegação web e tudo mais. O Windows que ele tem a diferença da barra invertida. Então, barra, que é o início, a raiz do nosso disco principal, onde está instalado o nosso sistema, certo? E eu vou em var www html, certo? Eu entrei nessa pasta aqui, vou dar um listar e eu tenho exatamente esse arquivo HTML. Eu vou vir aqui e dar o code ponto, certo? O que acontece? Ele vai baixar um servidor VS Code nesse Linux. Ele vai mandar o comando para o Windows abrir o VS Code conectado nesse servidor. Então, volta e meia, quando acontece uma atualização, por exemplo, ele faz esse mesmo download aqui, baixa a atualização. Quando você atualiza no seu Windows, o VS Code, ele atualiza também a versão do servidor, ou às vezes sai uma versão somente do lado do servidor, e é comum você ver sempre essa atualizaçãozinha. Então, ele fez a instalação, e aí aqui embaixo já exibe aqui, ó, abrindo remoto, e agora tem WSL Ubuntu. Então ele já está me dizendo aqui que eu tenho que esse Visual Studio Code está conectado no meu Ubuntu. Como eu tenho uma outra distribuição aqui, eu posso estar até deixa eu ver se tem aqui alguma pasta site, mkd site. Vou criar aqui uma pasta site, vou entrar nela e vou digitar também code. Ele já está instalado lá. Perceba que ele não fez nenhuma atualização, nenhuma instalação. E aqui ele já mudou, ele está WSL2.art, que é essa distribuição. Então, o legal de usar o Visual Studio Code nesse tipo de desenvolvimento é isso. Ele já, como o Visual Studio Code é da Microsoft, o Windows é da Microsoft, o WSL2 é da Microsoft, então está tudo conversando bonitinho. Você não tem problema nem dor de cabeça. Funciona com outros editores? Vai funcionar. Funciona com PHP Storm, com ideia? Vai funcionar. Mas para você ter essa sinergia, acredito que você não vai ter em outra que não seja o Visual Studio Code, certo? Vou estar fechando aqui. Então, se eu chegar aqui agora na pasta que eu abri lá no meu Ubuntu /var www, perceba que aqui eu não sei qual que é o caminho que está antes da pasta, né? Eu acessei, para mim é a pasta HTML. Eu clicar aqui em mais e eu vou botar aqui um arquivo. Na verdade, eu vou criar uma pasta, certo? Criar uma pasta, aula 2. E aqui ele me deu logo um erro, permissão negada. Por quê? Porque por padrão, essa pasta, ela tem, essa pasta aqui, ela tem por padrão, a permissão dela é apenas para o usuário root estar escrevendo. Se eu digitar com o comando ls-lah, esse comando acompanhado desses parâmetros é muito comum de se usar no Linux. Recomendo que vocês decorem isso, aprendam e usem, que ele lista dessa forma mais detalhada. O ls ele só diz o arquivo que tem. Aqui ele está me dizendo o quê? Que no ponto, o ponto aqui, ele que é o diretório atual, ele pertence a root, o grupo root. Os dois pontos, que é o diretório anterior, também pertence a root. E esse index.html, ele também pertence a root. Pô, como é que eu vou trabalhar aqui? Então, essa criação de arquivos, eu vou precisar iniciar primeiro através do meu terminal e dar minhas permissões que eu preciso. Eu posso estar mantendo esse diretório como o root, como dono, ou posso dar outras permissões. E aqui ele me mostra o nível de permissão. O D aqui ele me informa que é diretório,
Esse RWX inicial aqui me mostra que é o dono do arquivo. Esse dono aqui tem permissão de read, write e execute, né? Ler, escrita e executar, certo? Esses três, né, arquivos, né, entre aspas. E aqui seria outros do mesmo grupo, ou seja, outros usuários do grupo root. Eles têm acesso somente à leitura e execução, mas não tem de escrita, certo? E os outros usuários que têm no meu computador, eles têm arquivo de leitura, eles têm acesso de leitura e de execução, mas não tem de escrita. Isso nos dá acesso para a gente acessar o arquivo index lá no navegador, da gente abrir ele aqui e ver o que é que tem dentro dele, mas se a gente alterar aqui e salvar, vai continuar dando erro, certo? Então, eu não tenho acesso a estar fazendo isso. Eu vou simplesmente aqui, eu vou na minha pasta HTML toda, eu vou dar permissão para que o meu usuário do Linux possa estar fazendo as alterações que eu precisar. Eu poderia criar só uma pasta, fica a meu critério. Como é um ambiente somente para o curso, eu vou criar logo na pasta HTML, porque depois toda a pasta que vai vir a partir dela já vai herdar essas mesmas permissões. Então, vou vir aqui sudo para poder eu ganhar o acesso de administrador e vou dar o comando chon, que eu vou mudar ch de change e on, que é o dono, e vou botar o meu usuário, Marcelo, ponto ou dois pontos, o meu grupo de usuário, que é Marcelo também. E aí eu vou dar essa permissão para a minha pasta atual, ou seja, ponto barra, certo? Se eu fizer barra, eu estou dando acesso à barra do sistema operacional, ou seja, todos os arquivos que tiverem no meu sistema operacional. Isso tem que prestar bastante atenção, porque se você der um comando com permissão de root em barra, você vai quebrar tudo que você tem no sistema operacional. Inclusive, você deleta o seu sistema operacional completo, certo? Então, tem que prestar bastante atenção que você está usando. É, pois é, tem que prestar atenção. Todo comando com sudo na frente, você tem que digitar e ler, beleza? Então, e aqui eu vou utilizar o parâmetro "-r" maiúsculo, que é recursivo, ou seja, ele vai alterar. Eu vou dar sem o comando só para vocês verem a diferença, certo? Então, vou colocar aqui e vou dar novamente o comando "-lá". Com a setinha para cima e para baixo, a gente consegue navegar entre o histórico de comandos que a gente fez, não precisa digitar toda hora. ls-lá, e aqui eu estou vendo que no ponto, né, na barra, na pasta aqui, eu já tenho permissão de escrita, certo? Então, posso chegar aqui e criar aqui agora aula 01, e ele criou, beleza. Se eu der um ls-lá, ele criou, e eu tenho aqui um diretório, ele é azulzinho, diretório aqui no meu terminal, e pertence a Marcelo, e Marcelo tem todas as permissões de leitura e escrita. Mas se eu vier aqui ainda no meu index, alterar e salvar, ele vai continuar dizendo que eu não tenho permissão, beleza? Então, se eu quisesse permitir que eu tenha esse acesso total à pasta, eu usaria o "-r", ele iria recursivamente aplicar a todos os arquivos da minha pasta, que é o caso do index.html também, beleza? Então, se eu vim aqui agora, ls-lá, o index já me pertence. A pasta anterior, não. A pasta anterior não tem nada a ver com isso aqui. É só a pasta index.html. Então, aqui agora, eu posso simplesmente chegar aqui e digitar aqui no meio do arquivo para não quebrar as coisas. Então, aqui agora eu posso alterado e salvar, certo? Então, se eu vier aqui agora nessa pasta e abrir aqui, ele está aqui em cima, alterado, beleza? Então, isso aqui é um conceito básico do Linux, que é navegação entre diretórios e permissão de acesso, certo? Eu vou deixar um link de comandos básicos no Linux, e aí vocês podem estar vendo esses comandos, e qualquer dificuldade que vocês forem tendo, podem interagindo ou lá no grupo do WhatsApp ou no grupo do Discord. E aí a gente vai. É.
E aí eu vou só apagar aqui essa alteração. Agora a gente já tem a permissão de estar trabalhando dentro da pasta tranquilamente. Eu vou estar criando aqui primeiramente um arquivo info.php, certo? E dentro desse arquivo, aquele mesmo comando php info para a gente estar. Percebam que agora ele não completou corretamente, porque o meu Visual Studio Code ele não está mais tendo uma conexão com o binário interpretador PHP. Teria que fazer alguma configuração e tal para ele poder interpretar direitinho. Ele tem um recurso de IntelliSense que faz isso. Muito provavelmente no outro meu lá já tem, mas nesse que está configurado agora não tem. E quando você abre, em cada ambiente desse aqui, você vai ter basicamente é, um Visual Studio Code novo. Aqui perceba que aqui eu não tenho aquela extensão de acessar banco de dados, porque eu não tenho instalado nesse ambiente aqui, nesse servidor do Ubuntu. No WSL do Ubuntu, o meu do Art, aí já é outro esquema. O meu do local também já é outro esquema. Já é outro Visual Studio Code. É, você tem, você tem um recurso do VS Code que você cria é, é, o seu projeto, você bota uns parâmetros, você cria um ambiente ali, e você já instala extensões e tudo mais. Então, se você pega esse projeto, clona no seu computador aí, e eu definir que vai ter essas extensões, você abre esse ambiente do Visual Studio Code que está nesse projeto, ele vai abrir exatamente as extensões que eu configurei. E as configurações do Visual Studio Code que eu setei também. Isso é bem interessante. Então, beleza. A gente criou aqui o arquivo info.php. Vamos vir aqui agora, barra aula 202, certo? Acessei aqui e veja só, foi a aula 01. Eu botei errado lá, deixa eu corrigir aqui. Aqui eu posso dar F2, editar, beleza. Aula 02. E aqui, novamente, o Apache por padrão aqui, atualmente, aparentemente, ele já vem com os index também abertos para você listar. Isso aqui, na minha opinião, não deveria vir mais padrão. Isso aqui deveria vir trancado. Isso aqui era para ele dar um acesso negado à pasta. E, se eu não me engano, o servidor web Nginx, ele vem dessa forma. Porque aqui eu posso criar uma pasta de imagens e ter várias imagens listadas lá, eu acessar o URL, bater na pasta de imagens e conseguir acessar várias imagens que eu, pela aplicação, pelo sistema, eu não teria acesso. Certo? Simplesmente acessando o diretório. Isso é uma brecha de segurança. Eu vou acessar aqui o arquivo que eu criei e aqui agora eu tenho basicamente aquela mesma tela, porém a informação aqui agora que é o PHP 1.2 feito para Ubuntu, ou seja, ele foi compilado para Ubuntu, porque eu instalei o pacote no repositório. Aqui o sistema ele já me mostra que é o Linux, aquele kernel lá, não me mostra mais aquela informação do champ. Ele me mostra aqui os módulos que estão funcionando e tal, o módulo PHP. E aqui a gente vai procurar uma coisa importante aqui, se tem é, eu busquei aqui para MySQL e simplesmente eu não tenho aqui carregado a minha extensão do PHP MySQL. Então, se eu for instalar o PHP MyAdmin no meu ambiente aqui, ele não vai funcionar. Ele não vai conseguir acessar o banco de dados. Mas o banco de dados ele está funcionando. Se eu vier aqui o comando MySQL menos o root, eu não lembro se ele já bota a senha padrão, menos é, agora me pegou. É,
Ou seria sempre? Agora que me pegou. MySQL, Ubuntu, Default Root Password. O MariaDB, quando instala, ele lhe pergunta. É, mas a gente vai deixar isso aqui para resolver depois. A gente não vai estar usando o MySQL agora. A gente pode só vir aqui com o comando ps espaço AUX, que a gente consegue ver aqui o que é que tem rodando aqui no nosso Linux. E aí a gente vai vir aqui, está rodando o Apache, ele está aqui mostrando que ele está rodando aqui o banco MySQL, certo? Eu queria testar a conexão com o banco de dados para mostrar que está funcionando. Porém, eu vou fazer aqui a instalação do PHP+admin. Mais para frente, ele vai ser útil para a gente. apt install. Ele vai ser útil para a gente. Ele vai instalar novamente uma série de, de recursos aqui. Inclusive, eu posso até ver aqui se ele mesmo não está. Aqui tudo é extensão, tá vendo? Ó? Que ele precisa PHP zip, PHP bzip2, curl, gd, mbstring, aqui. Isso aqui eu teria que instalar. Se eu não fosse instalar o PHP agora, e eu fosse rodar um projeto em PHP que precisa conectar com o banco MySQL, eu precisaria estar instalando esse pacote aqui. Esse pacote ele vai instalar é, o, os drivers, tudo que precisa para fazer a conexão. Ele tem esse PHP MySQL, que eu posso estar usando o comando para instalar ele, e isso aqui também, certo? Eu posso vir somente aqui, ó, sudo apt install php-mysql. Basicamente é assim que a gente instala qualquer extensão no Ubuntu. Então ele vai instalar esses dois pacotes aqui. Se eu vir aqui agora e salvar e voltar aqui no meu arquivo aqui e buscar por MySQL, ele não está funcionando ainda. Beleza, o que é que falta? Eu fiz uma configuração nova no meu servidor, eu preciso dar um restart nele. Porém, eu ainda não sei se ele já configurou para mim. Eu sei que ele instalou o pacote. Aí ele fala aqui, ó, criando um arquivo de configuração em /etc, /php 8.1, módulos disponíveis, MySQL nd.in e tal. Então, isso aqui ele está me dando a entender que ele já fez a configuração para mim. Então, bora ver se isso é realmente verdade. Eu reiniciei aqui o servidor, vou atualizar e vou buscar agora por MySQL. E aqui agora, pronto, ele tem MySQL i, certo? E o PDO também, PDO MySQL. Ele instalou as duas extensões que eu preciso fazer para que o meu PHP consiga se conectar com o banco de dados. Então, show de bola. Se eu vier aqui agora, sudo apt install php myadmin, ele não vai mais ter essa extensão do MySQL aqui, porque eu já instalei o gerenciador de pacotes, ele serve justamente para isso. Ele vê o que é que você tem, o que é que falta para poder instalar os pacotes que você precisa. Então, quando o pessoal cria um pacote, por exemplo, o pessoal lá, desenvolvedor do PHP MyAdmin, criou esse pacote, ele disse, para instalar esse pacote, precisa ter todos esses aqui. Aí, se a pessoa for instalar e tiver faltando algum desses pacotes, ele vai estar instalando para a gente.
Deixa eu só checar aqui se tá tudo ok. Tá gravando. É, o ruim um pouco de aula ao vivo assim, porque tem que instalar pacote e fica demora e tal. É, instalou, só que ele agora ele abriu um promptzinho do próprio terminal para poder me fazer algumas perguntas aqui básicas. Aí ele está me perguntando qual que é o servidor web que eu vou rodar o PHP mais de mim. Por quê? Lá no Champ a gente não tinha pasta no lugar lá e tal, certinho. Aqui também é a mesma coisa, ele vai criar a pasta do PHP mais de mim, longe daquela pasta lá, var www.html, que a gente vai colocar no site, e ele vai configurar o nosso Apache. Eu já vou marcar aqui que a gente usa o Apache, e ele já vai configurar o Apache para poder é, atender a requisição na pasta PHP mais de mim virtual. Ele vai fazer toda a configuração do pacote e tal, do servidor e tudo mais. E aqui no final a gente vai ver o seguinte, a gente vai prestar atenção. Aqui ele já está me perguntando se eu já tenho algum banco de dados instalado, certo? Então eu já instalei o MySQL, sim eu tenho, marquei. Então qual que é a senha para acessar o PHP É, eu não quero não quero criar uma senha assim, vou deixar em branco mesmo. E aqui no caso, ele deu um erro porque ele não conseguiu conectar no meu banco de dados, certo? É, porque, enfim, deu algum problema aqui em conectar com o meu banco de dados. Eu vou só simplesmente ignorar e ele foi e terminou de configurar. Se eu vier aqui agora, PHP MyAdmin, ele provavelmente vai estar quebrado, porque eu não consegui conectar. Se eu botar qualquer coisa aqui, ele vai dar alguns erros, tá vendo? Que ele não foi possível se conectar, ele não teve permissão para se conectar no banco de dados e tal, mas ele tem o drive necessário para fazer a conexão com o, o MySQL. Se eu vier aqui e tentar remover esse pacote, depois de apt remove, é. Se eu vir instalar, remover isso aqui, ele vai dizer assim, ó, vou remover, mas tem outras coisas que dependem disso. E essas coisas é o PHP mais de mim. Aí o PHP mais de mim, ele que instalou esse monte de pacote aqui e nada mais no seu sistema usa. Então eu vou remover também. Então eu não vou remover aqui agora. Depois a gente vai estar consertando essa conexão, essa configuração e tudo mais. Mas o que eu queria mostrar para vocês hoje na aula era somente fazer a instalação e fazer entender aqui o PHP, criar a nossa pasta com a nossa página inicial lá e a gente está rodando isso dentro do nosso Linux, como a gente fez no nosso Champ. Então, a partir de agora, isso aqui é inútil. Nosso ambiente agora é esse aqui. Então, tudo que a gente fizer vai ser aqui dentro. A gente entrou no nosso Ubuntu, entrou em cd /var www /html, entrou aqui, está a nossa pasta aqui. A gente pode criar outras pastas, mkdir, aula 1, por exemplo. E quando a gente criou aqui, automaticamente a gente atualiza aqui, já apareceu na verdade, aula 1. Então, esse vai ser o nosso ambiente agora de desenvolvimento. Beleza? É um pouco puxado essa parte de Linux e tal, mas precisa para a gente conseguir desenvolver. Porque se a gente ficar no champ, no champ, no champ,
a gente vai esbarrar em muitos problemas na frente. Aqui a gente vai esbarrar em problemas, mas são problemas de dúvida, de aprendizado e tal, e não problema realmente que a gente vai ter que uma forma de corrigir e tal. Então, essa foi a nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado. Então, na próxima aula, a gente vai entrar já em algo novo, certo? Próxima aula, a gente vai agora aprender a versionar código, certo? Antes da gente começar a aprender a programar, a gente precisa aprender a salvar isso de forma correta, a versionar, a estar criando repositório e tudo mais, para que a gente possa sempre pegar o fio da meada corretamente de todos os códigos que a gente vai estar fazendo. Beleza, então, valeu e até a próxima aula. Muito obrigado.